Boa noite. A quinta-feira foi dominada pelas reações à entrevista em que o deputado Eduardo Bolsonaro previu um novo AI-5 caso a esquerda radicalize no país. Ao pregar a adoção do ato que inaugurou o período mais sombrio da ditadura militar, o filho do presidente atraiu o repúdio de parlamentares, representantes do judiciário e da sociedade civil. O próprio Bolsonaro lamentou e disse que não apoia a declaração do filho. Eduardo chegou a insistir na afirmação, mas acabou dizendo que talvez tenha sido infeliz e que não há possibilidade de volta do AI-5. Você vai ver também. Ministro Gilmar Mendes concede habeas corpus a Antony Garotinho e Rosinha Mateus, que deixaram a prisão agora à noite. O óleo chega a Porto Seguro, na Bahia. E a origem do vazamento? O Brasil a caminho do juro real zero. Carlos Alberto Sardenberg explica como isso pode ajudar na retomada da economia. Vem aí o 5G. É uma revolução. Se você ficar na frente, você vai ser atropelado. Se você ficar de fora, você vai morrer. Tecnologias ajudam de graça quem está se preparando para o Enem. Impeachment de Donald Trump. Processo entra em nova fase, formalizado pela Câmara dos Estados Unidos. E os gols do Campeonato Brasileiro. O Goiás surpreende o líder Flamengo. Nós começamos esta edição falando sobre o único assunto de Brasília hoje, a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro. O filho do presidente disse que se a esquerda no Brasil se radicalizar, a resposta pode ser um novo AI-5. É esse o tema da minha conversa com a Giovana Teles, que está ao vivo para conversar conosco em Brasília. Giovana, boa noite para você. O contexto, para a gente explicar, eram comentários do deputado sobre a situação de outros países da América do Sul, notadamente o Chile, que enfrenta uma onda pesada de protestos. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso mesmo, Renata. E olha, foi o dia inteiro de repercussão e de todos os segmentos da sociedade brasileira. De políticos a ONGs de defesa dos direitos humanos, passando por representantes do Ministério Público e da Justiça. O contexto da declaração foi o seguinte: o deputado, em entrevista ao canal da internet da jornalista Leda Nagli, criticava os últimos protestos no Chile e em outros países da América Latina e disse que a organização desses movimentos tinha sido financiada em parte pelo dinheiro que o BNDES emprestou aos governos de Cuba e da Venezuela. Disse que se a esquerda no Brasil radicalizasse, haveria resposta e uma delas seria um novo AI-5, o instrumento da ditadura militar que endureceu o regime. Vamos ouvir o trecho da entrevista do deputado Eduardo Bolsonaro. A gente, em algum momento, tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando sequestravam-se grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra assimétrica. Não é uma guerra onde você está vendo o seu oponente do outro lado e você tem que aniquilá-lo, como acontece nas guerras militares. É um inimigo interno de difícil identificação aqui dentro do país. Espero que não chegue a esse ponto, né? Mas a gente tem que estar atento. Giovana, antes de continuar, me dá um minuto para a gente lembrar o que foi o AI-5. O ato institucional número 5, editado pelo presidente e general Arthur da Costa e Silva em dezembro de 1968, foi uma espécie de carta branca dada à ditadura militar para restringir liberdades e perseguir opositores. O AI-5 abriu a porta para o período mais escancarado da ditadura, marcado por prisões arbitrárias, torturas, mortes e censura à imprensa e às artes. O que ele previa, muito resumidamente: fechamento do Congresso Nacional, cassação de mandatos e suspensão de direitos políticos, prisão sem necessidade de mandado judicial e sem a possibilidade de habeas corpus. O AI-5 não durou pouco, não. Ele durou uma década até ser revogado, ainda na ditadura, durante o governo do general Ernesto Geisel. Agora eu volto com a Giovana para a gente falar daquelas repercussões todas que você mencionou no início da tua apresentação, Giovana.
Olha, Renata, pelo menos 17 partidos políticos divulgaram notas condenando as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro. No Congresso, em plenário e em entrevistas, os discursos de deputados e senadores de todas as matizes ideológicas tinham o mesmo foco: rechaçar, repelir o que consideraram uma afronta à Constituição, à democracia brasileira. Deputados de oposição ingressaram no Supremo Tribunal Federal contra Eduardo Bolsonaro, pedindo que ele seja processado por improbidade, incitação e apologia ao crime por sugerir a volta do AI-5. Vão também tentar a cassação do mandato do deputado por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética da Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, disse em nota que Eduardo Bolsonaro desrespeita a Constituição que ele jurou cumprir ao tomar posse como deputado federal eleito pelo povo de São Paulo. Maia destacou que as manifestações de Eduardo são repugnantes do ponto de vista democrático e têm de ser repelidas com toda a indignação possível pelas instituições brasileiras e que a apologia reiterada a instrumentos da ditadura é passível de punição pelas ferramentas que detêm as instituições democráticas brasileiras. Ninguém está imune a isso. O Brasil jamais regressará aos anos de chumbo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, também se manifestou por meio de nota logo após se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. É lamentável que um agente político eleito com o voto popular, instrumento fundamental do Estado Democrático de Direito, possa insinuar contra a ferramenta que lhe outorgou o próprio mandato. Mais do que isso, é um absurdo ver um agente político, fruto do sistema democrático, fazer qualquer tipo de incitação antidemocrática. E é inadmissível essa afronta à Constituição. Não há espaço para que se fale em retrocesso autoritário. Houve também reação de dentro do próprio PSL, partido liderado na Câmara por Eduardo Bolsonaro. Em pleno século XXI, falar em ato institucional é algo inimaginável. O Brasil buscou a democracia e hoje vive e respira uma democracia. Se houver radicalização, se houver perturbação da ordem pública, é preciso combater com energia. Tanto deputados de partidos governistas como de oposição condenaram as declarações de Eduardo Bolsonaro. É um comentário que ofende a democracia, agride o bom senso e, além do mais, é um comentário que não contribui em nada para o momento em que o país vive, onde a estabilidade política é fundamental para que possamos avançar nos temas realmente importantes para o país. É uma fala que atenta criminosamente contra o Estado Democrático de Direito e revela o absoluto despreparo enquanto homem público para a atividade político-partidária num Estado democrático como vivemos hoje no Brasil. O deputado está usando a imunidade parlamentar para defender o fim da democracia, para ameaçar o parlamento, para atacar a Constituição que ele jurou defender. Por essa razão, nós vamos pedir na semana que vem a cassação do seu mandato. A repercussão negativa não ficou restrita aos parlamentares. Mais de 50 entidades da sociedade civil, representantes da Justiça, do Ministério Público também condenaram a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro. A ênfase de todos foi na defesa da democracia conquistada no período pós-ditadura militar. O ex-presidente José Sarney, que foi o relator no Congresso da emenda que extinguiu o AI-5, disse que lamenta que um parlamentar que jurou defender a Constituição tente violá-la. Reação também no Supremo Tribunal Federal. Ao blog da repórter Andréa Sadi, o ministro Marco Aurélio considerou preocupante a declaração de Eduardo Bolsonaro. Disse que, abre aspas, tempos mais do que estranhos quando há essa tentativa de esgarçamento da democracia, ventos que querem levar ares democráticos. Fecha aspas. Marco Aurélio disse ainda que as declarações não contribuem em nada com a situação atual do país e completou, abre aspas, péssimo. O presidente e familiares precisam ter mais temperança. Fecha aspas. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil disse que Eduardo Bolsonaro desrespeitou a Constituição. É uma declaração gravíssima. As instituições precisam criar uma trincheira de institucionalidade.
Giovana, quando o ministro Marco Aurélio fala em esgarçar a democracia e a gente vê em outras repercussões a coisa de reiteradas ameaças, a gente precisa lembrar que não é a primeira vez que o deputado Bolsonaro faz defesas mais ou menos abertas da ditadura e ele vai cada vez esticando mais a corda. Agora, o próprio presidente Bolsonaro, Giovana, acabou falando sobre o assunto, ele não gostou muito dessa pauta, mas acabou falando com os jornalistas sobre esse assunto e Eduardo Bolsonaro primeiro dobrou a aposta, depois recuou. Foi isso sim, Renata. O presidente Bolsonaro falou com a imprensa sobre o assunto, disse que não tinha ouvido a entrevista do filho, mas que não apoiava declarações sobre um novo AI-5. À tarde, o deputado Eduardo Bolsonaro voltou a usar as redes sociais, postou um vídeo em que o pai, ainda deputado no impeachment da ex-presidente Dilma, homenageou o coronel Brilhante Ustra, condenado por ser um dos torturadores de presos políticos no período da ditadura militar. Depois, num outro vídeo dele mesmo, Eduardo Bolsonaro disse que não permitiria que a esquerda derrubasse o pai. Só à noite, o deputado achou por bem se desculpar. Vamos ver o que disseram Eduardo Bolsonaro e o presidente. O senhor concorda e há algum estudo sobre a edição de um AI-5 para conter protestos? O que é AI-5 no passado? Existia outra Constituição, não existe mais, esquece. Vai acabar a entrevista aqui, cobre dele. Não apoia, não, quem quer que seja que fale AI-5 está falando, só está sonhando. Está sonhando, está sonhando. Não quero nem ver notícia nesse sentido aí. O senhor vai cobrar o seu filho pela declaração dele? Olha, cobre você dele. Ele é independente. Tem 35 anos, se eu não me engano, que ele é dono do seu... 35 não. Mas tudo bem, eu lamento. Se ele falou isso, que eu não estou sabendo, lamento muito. Primeiro de tudo, não existe qualquer possibilidade de retorno do AI-5. E a minha posição é bem confortável. E eu não fico nem um pouco constrangido de pedir desculpa a qualquer tipo de pessoa que tenha se sentido ofendida ou imaginado o retorno do AI-5. Esse não é o ponto que nós vivemos hoje, no contexto atual do Brasil. A gente vive um regime democrático, nós seguimos a Constituição. Inclusive, esse é o cenário que me fez ser o deputado mais votado da história. Então não tem o porquê de eu descambar para um autoritarismo. Eu tenho ao meu favor a democracia. Agora, é óbvio que a oposição vai tentar pegar esteira na minha fala para tentar me pintar como ditador. Mas eu digo aqui, pode ter sido até uma resposta infeliz. Se pudesse refazê-la, faria sem citar o AI-5 para não dar essa polêmica toda. Mas nós parlamentares, nós temos garantido na Constituição o direito à imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos. É imunidade não para roubar, imunidade para falar. Assim você conhece melhor o seu representante e vai ter oportunidade daqui a 4 anos de votar nele ou de não votar nele. Nós vamos continuar em Brasília para falar da confusa resposta das autoridades ao desastre ambiental que atinge as praias do Nordeste. Hoje as manchas de óleo avançaram um pouco mais para o sul e chegaram a Porto Seguro, um dos principais destinos turísticos do país. É com o repórter Fernando Rego Barros que a gente vai conversar sobre isso. Boa noite, Fernando. Em meio ao óleo que não para de crescer, um problema específico e à parte é que diferentes autoridades dão informações desencontradas sobre o que está acontecendo e também sobre a origem do óleo. Pois é, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. O vice-presidente Mourão tinha dito que os investigadores teriam identificado um navio regular de uma empresa que transportava petróleo bruto e que poderia ser o ponto zero do vazamento. Mas o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi mais cauteloso hoje. Ele falou que todos os dados da investigação ainda são tratados com sigilo e, no momento adequado, serão divulgados. Já o presidente Jair Bolsonaro disse que ainda não tem nada de concreto para anunciar. Agora, nesse momento decisivo da investigação, os dados são tratados, evidentemente, com bastante sigilo e, no momento adequado, serão divulgados pelas autoridades, certamente com o conhecimento do presidente da República. Ninguém sabe a origem ainda, diminuiu bastante a possibilidade de se encontrar aí quem é o responsável, mas não temos nada de concreto ainda, de modo que nada podemos anunciar, infelizmente. Agora, os órgãos do governo estão empenhados em retirar o óleo que chega na praia. Talvez semana que vem eu consiga um tempo para sobrevoar a região.
E como você adiantou, Renata, hoje o óleo chegou a pelo menos 4 praias de Porto Seguro, entre elas Arraial da Ajuda. Fragmentos de óleo também foram encontrados na praia de Trancoso, que fica a 160 quilômetros de Abrolhos e se aproximam da divisa com o Espírito Santo, no sudeste do país. Embarcações da Marinha estão no arquipélago e monitoram uma área de 22 mil quilômetros quadrados no entorno do Parque Nacional. E olha, uma reportagem do G1 revelou que um relatório da Federação Internacional de Poluição por Petroleiros de 2016 já alertava para alto risco de acidentes. Esse relatório destacava que o aumento generalizado de navios no litoral brasileiro mostrava uma necessidade urgente do país lidar com a ameaça. Pelo jeito, esse relatório não foi levado muito a sério, muito em consideração. Renata? Muito obrigada, Fernando. Os ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Mateus, deixaram a prisão hoje à noite. A saída de Garotinho e Rosinha foi determinada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Garotinho estava na prisão de Benfica e Rosinha em Bangu. Os dois estão proibidos de ter contato com testemunhas ou réus do processo sobre superfaturamento na Prefeitura de Campos. Eles terão de entregar os passaportes e se apresentar todos os meses à Justiça. O casal ficou preso um dia. A defesa nega as acusações de desvio de dinheiro. E agora a gente vai para o esporte, falar de mais uma rodada concluída no Campeonato Brasileiro. O Felipe Diniz está aqui. Felipe, boa noite. Uma rodada que eu acho que terminou com uma diferença diminuindo entre o líder Flamengo e o segundo colocado Palmeiras, é isso? Exatamente isso, Renato. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, com a vitória do Palmeiras ontem no Clássico contra o São Paulo, aqui na capital paulista, e o empate do Flamengo no Serra Dourada diante do Goiás, a diferença que era de 10 pontos na última rodada, caiu para 8 depois dessa 29ª rodada do campeonato. Vale lembrar que pela classificação, o Santos com a vitória de hoje sobre o Bahia se mantém ali na terceira posição, numa vantagem confortável de 6 pontos em relação ao São Paulo. E aqui embaixo na tabela também há grande mudança, porque o Fluminense perdeu na rodada, caiu para a zona do rebaixamento. O Cruzeiro venceu o Botafogo no duelo entre dois times que estavam ali na disputa para fugir dessa posição. O Cruzeiro sai da zona do rebaixamento e a gente vai começar a ver os gols dessa rodada, começando com o jogo do Serra Dourada. Lá jogaram Goiás e Flamengo. O Rodrigo Caio sobe de cabeça e o Gabigol pega o rebote do goleiro Tadeu. Posição legal do Gabigol, ele entra com bola e tudo para fazer Flamengo 1-0 no Goiás. Também de escanteio, Rodrigo Caio aproveita ali o primeiro toque do Bruno Henrique. Olha, veja como o Bruno Henrique sobe mais que os zagueiros. E o Rodrigo Caio, como se fosse um centroavante, se antecipa ao Tadeu para fazer 2-0 Flamengo. Aí vem a reação do Goiás, começa com o Michel. Ele cruza para Rafael Moura diminuir e colocar o Goiás de novo na partida ali, 2-1. E nos acréscimos aconteceu isso aí, ó. Lançamento perfeito para Michael na saída do goleiro, que já era o Gabriel Batista. Porque o César havia sido expulso, ele toca com categoria, foi o destaque do Goiás na partida, Michael. 2 no Serra Dourada. Na Vila Belmiro, Santos e Bahia, o Marinho arranca e é derrubado pelo Juninho na área, pênalti a favor do Santos. Veja como o Juninho derruba o Marinho ali na entrada da área. Sanches cobra com categoria para fazer o gol da vitória do Santos. Santos 1, Bahia 0. Agora imagens do Beira-Rio em Porto Alegre. Lá jogaram Internacional e Atlético Paranaense. Ótimo lançamento do Guerreiro para o Rodrigo Lindoso. Ele faz um golaço. Toca por cobertura no Santos, 1-0 Internacional. Arrancada do Madison lá pela direita, o cruzamento na medida para o Rony pegar de primeira, bater bonito na bola. Final no Beira-Rio, Atlético Paranaense e Inter 1-1. No Botafogo e Cruzeiro jogaram no Newton Santos, no Rio de Janeiro. E o Cruzeiro fez o gol com o Kaká. O jovem zagueiro Kaká, depois do escanteio, subiu e colocou o Cruzeiro em vantagem. Nos acréscimos também, o Ariel Cabral recebeu bom passe do Dodô, entrou na área, tocou para trás para o Ederson, que bateu com categoria para fazer o segundo gol. Gol importantíssimo para o Cruzeiro, que sai da zona do rebaixamento. O Botafogo continua ameaçado, está só 3 pontos à frente do Fluminense, que é o primeiro time na zona, Renata.
Felipe, temos ainda algo para falar dessa rodada? Não, agora não. Esperamos a rodada do final de semana. Grandes jogos no final de semana. Estamos a quantas mesmo de acabar o campeonato? Essa foi a 29ª, são 9 rodadas até o fim do campeonato. Então tá, Felipe, muito obrigado. Obrigado, boa noite a todos. No próximo bloco, o juro real pode ficar perto de zero. Assunto para Carlos Alberto Sardenberg. Economia agora, o desemprego recuou no trimestre encerrado em setembro. O percentual de pessoas à procura de trabalho ficou em 11,8%. Segundo o IBGE, esse resultado é melhor que o do trimestre anterior e melhor também que o do mesmo período no ano passado. Mas é sempre importante a gente lembrar que, apesar dessas reduções, dessas pequenas reduções, o desemprego ainda aflige 12 milhões e meio de brasileiros, isso quando a gente nem conta aquelas pessoas desalentadas, quem não está procurando emprego. O recuo se deu à custa de um recorde na informalidade, quase 39 milhões de brasileiros. Esse universo inclui os quase 12 milhões que trabalham sem carteira assinada e tem ainda os 24 milhões que trabalham por conta própria. A gente vai continuar falando de economia agora com a ajuda do Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite, seja bem-vindo. E aí, Renata, boa noite a todos. Eu queria pular desse assunto do emprego, Sardenberg, para outro assunto que a gente tem indicadores recentes e que é a questão do juro, aproveitando a redução de ontem para ver para onde nós estamos indo do ponto de vista de juros e de inflação. E que no final das contas vai ajudar o emprego, né? Nós preparamos aqui o quadro, Renata, mostrando a perspectiva para 2020. Ontem nós noticiamos, o Banco Central reduziu a taxa básica para 5, anunciou praticamente que vai para 4,5 e os analistas do primeiro time estão entendendo os dados do Banco Central como quase certo que a taxa do ano que vem vai para 4%. A taxa básica de juros vai para 4%. A inflação está muito baixa, mas ela deve subir um pouco e, seguindo essa projeção, em 2020 empata com a taxa básica de juros. Então a gente vai ter taxa básica de juros 4%, inflação 4%. E daí? O que acontece? Nós temos aqui, ó, a taxa real de juros vai dar zero, né? Porque você vai ter 4% de inflação, 4% de juros, vai dar mano a mano, 0 a 0. E isso significa que se você pegar as aplicações em renda fixa, que cobram imposto de renda e taxa de administração, o que vai dar? Vai dar juro negativo. Ou seja, o investidor aplica um determinado valor no começo do ano em renda fixa, quando chegar no final do ano, o valor real desse dinheiro é menor do que no começo do ano. Isso não é raro em termos de política monetária, ocorre, vários bancos centrais usam isso. E sabe qual é o objetivo? É estimular o investimento e o consumo. Por quê? Ficar com o dinheiro parado, uma empresa ficar com o dinheiro parado e aplicado em renda fixa, perde dinheiro. Quer dizer, o dinheiro fica queimando na mão da pessoa. Então, o que é melhor fazer? Comprar uma máquina, investir em alguma coisa e tal. E a pessoa física, sobretudo aquelas pessoas que estão acostumadas a aplicar dinheiro só em renda fixa, vão ter que fazer duas opções. Ou procurar investimentos diferentes, bolsa de valores é a saída, mas é arriscado e todo mundo tem medo. Ou então, Renata, gastar o dinheiro. Que esse é o estímulo. Então, esse juro real negativo, ele vai terminar sendo um forte estímulo ao investimento e ao consumo no ano que vem. E isso vai ajudar esses grandes investimentos que precisam de crédito e financiamento barato. Sardenberg, muito obrigada. Você ia concluir? Não, é isso eu dizer que é uma situação inédita na economia brasileira e, quem sabe, no livro funciona. Agora vamos ver na realidade, Renata. E você vai explicar para a gente. Muito obrigada, Sardenberg. Até mais. Vamos para o noticiário internacional. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira uma resolução que, na prática, formaliza a continuidade do processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. Com isso, o inquérito, que até agora era conduzido a portas fechadas, se tornará público, tudo sobre ele, inclusive os depoimentos. Esse assunto é para Jorge Pontual, que está em Nova York, vamos até lá conversar com ele. Boa noite, Pontual.
Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O que me chamou mais atenção foi o número de votos contra o impeachment, 196. Os 194 deputados republicanos foram unânimes a favor de Trump e 2 democratas votaram com eles. Isso mostra que os democratas vão aprovar o impeachment quando esse inquérito terminar, e o que deve ser rápido. Mas o Senado não condenará o presidente e Trump não será afastado. Para que isso acontecesse, seriam necessários 20 votos de senadores republicanos, que somados aos senadores democratas dariam a maioria de 2/3. Acontece que Trump domina o partido, porque 90% dos eleitores republicanos estão fechados com ele. Votar contra o presidente no Senado seria suicídio político. No caso de Richard Nixon, que renunciou antes do impeachment, tanto a opinião pública quanto o seu partido, o republicano, estavam contra ele. Já com Trump, é o oposto, Renata. Muito obrigada, Pontual. O longo processo do Brexit popularizou um personagem do parlamento britânico que agora sai dos holofotes para a aposentadoria. Há 10 anos, John Bercow interrompe o coro para cobrar decoro. Desde que se há registros, nenhum presidente da Câmara falou mais do que ele. Não se sabe se são os tempos de Brexit, se é porque a oposição tem tido mais deputados, ou se ele gosta da própria voz. Order! John Bercow é diferente, mas é um deputado como outro qualquer. John Bercow, 322. Quando ele foi eleito presidente da Câmara, teve que renunciar ao partido, ao direito de voto e ficar neutro, pelo menos nas questões políticas. A experiência com o bateu-levou vem dos tempos de campeão britânico juvenil de tênis. A baixa estatura e a asma levaram Bercow das quadras para a política. Do alto da poltrona, o filho de taxista nunca perdeu o fôlego. Mas o caos do Brexit já roubou sua voz. Order, order. John Bercow ajudou a popularizar a Câmara e quebrou tradições. Ele deu voz aos deputados lá do fundão, liberou o uso de gravatas e perucas e, às vezes, ignora os aplausos que são proibidos pelas convenções da Câmara. O deputado há 32 anos nunca viu ninguém melhor. O primeiro-ministro chamou Bercow de máquina de tênis incontrolável, daquelas que disparam voleios irrecuperáveis. Boris disse que ele foi um grande servidor da casa. O líder da oposição declarou que o presidente da Câmara defendeu a democracia. Bercow agradeceu as palavras e fez que não ouviu os aplausos. Se aposentou na desordem. Veja a seguir tecnologias a favor dos estudantes que se preparam para o Enem. Pouco mais de 5 milhões de estudantes estão inscritos para fazer o Enem a partir deste domingo. Ao longo dos 21 anos de existência do exame, ele mudou muito. E mudou também a forma como os candidatos se preparam para ele. A sala de aula apinhada de gente é apenas um dos cenários dessa maratona pré-provas. O celular, companheiro nas horas de relaxar, passou a ser parceiro também na rodada de estudos. Quase 60% dos estudantes em fase de preparação para o Enem usam conteúdos que estão na rede. Muita coisa paga. Só que para muitos alunos, pagar por um curso pré-vestibular é impensável. Mais da metade dos estudantes de ensino médio que foram ouvidos numa pesquisa e que disseram que não pretendem disputar agora uma vaga para uma faculdade, apontaram como principal motivo justamente a falta de grana para bancar mais essa despesa com educação. Mas procurando com afinco, descobre-se na internet mesmo, material de graça. A Cida é professora de redação de um cursinho famoso de São Paulo. Grava aulas que vão para os alunos do pré-vestibular. Normal, evite clichês, frases feitas, frases prontas. Algumas dessas aulas e de outros professores ficam disponíveis depois para qualquer pessoa que acessar o site. Nós temos vários temas de redação que são colocados também para ele poder treinar, e aí ele só não pode mostrar para a família, porque a família sempre acha que está ótimo. Agora, imagine bater papo pelo WhatsApp com uma assistente virtual que te ajuda a escolher o conteúdo adequado ao seu nível de aprendizado. Parece que você está conversando com uma pessoa e a pessoa está explicando o assunto que vai cair na prova. Os cursos à distância, eles são muito monótonos e não engajam os jovens. Então, a gente acabou caindo na ferramenta que é o WhatsApp, que é uma ferramenta que os jovens usam muito e que engaja muito esse público.
A professora robô foi criada exatamente para ajudar quem está sem grana, a fim de estudar e fica perdido sem a orientação dos professores. Eles te ensinam como manter o foco nos estudos. E como os vídeos são curtos e de fácil entendimento, você acaba não se distraindo. Assim, com perseverança e o incentivo certo, pode-se chegar longe. A educação, ela nunca tem fim. A pessoa mais inteligente é a que mais tenta aprender. Eu acho que a sua prova vai ser boa. Eu espero. Setores econômicos como indústria, tecnologia e telecomunicações se preparam para receber o sistema 5G, um salto gigantesco de conectividade. A implementação, prevista para 2021, vai revolucionar serviços e equipamentos do cotidiano. Quem conta é o repórter Márcio Gomes. Nesta feira de tecnologia só se falava de um número e uma letra. Para se divertir, produzir e até cuidar da saúde. A médica usa um joystick para fazer um ultrassom, com a paciente podendo estar em outra cidade. O médico sente como se ele estivesse presente no posto de saúde. Essa é uma maneira de a gente ampliar a prestação do serviço para comunidades mais distantes, usando a tecnologia 5G. O tema chegou às salas de aula. Este professor conta que a Coreia do Sul saiu na frente. A tecnologia já é usada por 3 milhões de coreanos. A gente está falando de um país pequeno que colocou o 5G, que é a Coreia do Sul. A geografia, o tamanho do Brasil, é um ponto de dificuldade com relação à expansão dessa tecnologia ou de qualquer outra tecnologia. A paisagem por aqui vai mudar. Novas antenas, infraestrutura, tudo a partir do leilão das frequências 5G, a ser feito pelo governo e previsto para o segundo semestre do ano que vem. Se as regras não forem muito bem estudadas, aí a gente pode ter um atraso na implantação do 5G por uma questão do leilão não estar equilibrado em investimento e retorno. Uma das características mais importantes que o futuro nos reserva é a capacidade de conectar. Hoje, em 1 quilômetro quadrado, uma rede 4G consegue receber até 100 mil equipamentos. Podem ser telefones, máquinas. Com o 5G, na mesma área, será possível conectar 1 milhão de equipamentos, com mais velocidade e impactando todos os setores. Na agricultura, pulverizadoras serão guiadas remotamente com mais precisão. Na indústria, sensores vão controlar o ritmo e a qualidade do que é produzido. Tentador, mas com uma preocupação. Para alguns equipamentos, ele não possui a criptografia adequada, porque os equipamentos, para ganhar velocidade, eles não encriptam os dados. A informação está aberta e ele está aberto exatamente para ter uma computação de alto desempenho. E os dados nessa transmissão aberta ficam vulneráveis? Ficam vulneráveis. Esse representante da indústria reconhece que o volume de equipamentos ligados à nova tecnologia representa um risco, mas se diz confiante. 5G, ele ao mesmo tempo que ele habilita esses milhões de coisas conectadas, ele assegura que tudo isso ocorra de forma segura, né? Permitindo que cada serviço tenha a sua rede independente. Por tudo isso, é bom se preparar. 5G é totalmente disruptivo, é uma revolução. Se você ficar na frente, você vai ser atropelado. Se você ficar de fora, você vai morrer. É simples assim. E agora eu convido você a ouvir o assunto desta sexta sobre um caso que causou comoção 20 anos atrás e apresentou ao Brasil um tipo de crime que até então só era notícia em países como os Estados Unidos. Matheus Meiro, estudante de medicina que abriu fogo contra a plateia num cinema de São Paulo, matando 3 pessoas e ferindo 4. Os meus entrevistados nesse episódio são os repórteres Graziela Azevedo, que cobriu a história na época, e Kleber Tomás, que conversou com sobreviventes e apurou a situação judicial de Matheus, internado num hospital psiquiátrico. O novo episódio fica disponível no G1 e também nos aplicativos de podcast. A seguir, Belo Horizonte recebe título de cidade criativa na gastronomia e jovens chefes capricham na técnica para reinventar pratos típicos de Minas. Jovens chefes fazem a releitura de uma instituição que parecia impermeável a mudanças, a culinária mineira. Esta semana veio o grande impulso. Belo Horizonte ganhou da Unesco o título de cidade criativa na gastronomia.
tem mistério com os ingredientes. Adivinha no que vai dar? Arroz de galinha à moda da roça com quiabo e cachaça. É uma versão futurista de uma receita que todo mundo conhece, a galinhada. Já a papada de porco com mandioca também sai toda estilosa. O chefe faz inovações. Comida mineira feita com o saborzinho da roça e, é claro, todas as técnicas que eu tiver para usar, eu vou usar para tentar fazer o mais sofisticado possível, ainda assim que tenha um gostinho que lembre a sua infância, a sua roça ali. Carne de porco, verduras, legumes, feijão não faltam na mesa dos mineiros. Nesta cozinha, pelas mãos de uma outra jovem chefe, estes ingredientes vão ser transformados em pratos nada convencionais, mas que preservam a originalidade da nossa gastronomia. Nayara Faria deu cara nova a um queridinho. Esse prato aqui é um prato especial que eu fiz com uma polenta frita, um canapézinho de polenta frita, com ragu de frango e quiabo tostado. Traduzindo, frango com quiabo, né? Que nós mineiros amamos. Quem não gosta de uma bela costelinha pururuca? Aqui a chefe substituiu o parceiro mais conhecido dessa carne, o angu, por nhoque de milho. A comida mineira, que já é famosa no Brasil, está conquistando os paladares também dos estrangeiros e deu a Belo Horizonte o título de cidade criativa da gastronomia pela Unesco. A capital mineira se junta a Belém, a Florianópolis e a Paraty, que já tem esse título aqui no Brasil. A gente hoje está procurando aquela cozinha que remete até o passado, né? Comida que abraça, fazendo uma fusão para fazer os pratos tradicionais, só que de uma forma diferente, tentando surpreender. Os pratos que nascem nas cozinhas da capital mineira encantam pela beleza, mas conquistam mesmo por manter a tradição. Lembra muito, assim, talvez remetendo à casa da avó da gente, né? Aquela comidinha bem mineira, bem entranhada de sabores, de família mesmo. Difícil até da gente comentar. A gente gosta mais de provar mesmo, né? Com fome, o Jornal da Globo termina aqui. Outras notícias no Hora 1.